Fala galera, aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre a ideia da superioridade racial. O racismo pode ser definido, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, como a convicção de que existe uma relação entre as características físicas hereditárias, como a cor da pele, determinados traços de caráter e inteligência. O racismo subentende ou afirma que existem raças puras, que são superiores às demais, e que tal superioridade autoriza uma hegemonia social e política. Ao longo da história, a crença na existência de raças superiores e inferiores foi usada para justificar a escravidão, o domínio e até o extermínio de determinados povos. Foi isso que ocorreu na Alemanha nazista entre 1933 e 1945, quando cerca de 6 milhões de judeus e também ciganos, pessoas deficientes e homossexuais foram perseguidos e exterminados por serem considerados uma raça deformada que ameaçava a pureza da raça ariana. Podemos citar também o apartheid, o regime institucionalizado de segregação racial que vigorou na África do Sul entre 1948 e 1994, que na legislação do país proibia os negros de conviverem com os brancos e de desfrutarem os mesmos direitos. Ainda na África, outro caso extremo de violência étnica aconteceu em Ruanda, em 1994. Os intensos conflitos entre Hutus e Tutsis resultaram no genocídio de cerca de 1 milhão de pessoas, a maioria da etnia Tutsi. Agora, nós vamos falar do racismo no Brasil. Com a chegada dos portugueses no Brasil por volta do século XVI, inicia-se um processo gradativo de discriminação racial, pois os portugueses tomam as terras que outrora eram dos índios. Mais tarde, utilizando a mão de obra escrava dos negros, impulsionaram a economia de seu país, explorando todas as riquezas brasileiras. Com o fim da escravidão, o Brasil começa a utilizar o trabalho dos imigrantes. Os europeus, principalmente italianos, começam a vir e dessa maneira que é composta a sociedade brasileira. Negros, brancos, índios, asiáticos, europeus, entre outros. O Brasil é um país rico em diversidade étnica e cultural. Coexistem no país culturas singulares, ligadas à identidade de origens de diferentes grupos étnicos e culturais. Convivem hoje no território nacional cerca de 206 etnias indígenas, além de uma imensa população formada pelos descendentes de africanos e um grupo igualmente numeroso de imigrantes e descendentes dos povos originários de diferentes tradições culturais e de diferentes religiões. O Brasil apresenta heterogeneidade notável em sua composição populacional. A diversidade marca a vida social brasileira. Encontram-se diferentes características regionais, maneiras diferenciadas
de apreensão do mundo, formas diversas de organização social, multiplicidade de modos de relação com a natureza, de vivência com o sagrado e de sua relação com o profano. Se os colonizadores portugueses tivessem sido homens sem preconceitos raciais e tivessem constituído famílias com a mulher índia ou com a mulher negra, teríamos desenvolvido outra mentalidade valorativa em relação ao corpo da mulher de cor. Mas a tradição que preservamos dos colonizadores é a de desrespeito ao uso do corpo da mulher de cor, traduzido na busca do sexo fácil e na comercialização exibicionista da nudez da mulata para o lucro de empresários. Essas atitudes e práticas tornaram-se tão aclamadas no Brasil que se passou a não perceber o significado racista nelas implícito. Para amenizar os conflitos raciais, os antropólogos criaram um mito de uma democracia racial, que alegava uma aparente convivência pacífica entre brancos e negros. Surge então, no Brasil, um ideário de branqueamento que alimentou a noção de democracia racial, apoiando, a partir da década de 1930, uma ideia do mestiço como símbolo da sociedade brasileira. Pode-se afirmar que o Brasil é um país com uma grande diversidade cultural e racial, fruto de uma construção sociocultural e interfere mesmo que de maneira silenciosa na vida das pessoas. Inicialmente, buscou-se as situações de racismo mais antigas para justamente justificar a hipótese de que trata-se de uma problemática presente nas relações humanas há muito tempo. Em seguida, evidenciou-se as ações racistas próprias da modernidade, por se tratar de uma época de muitos embates e tragédias entre os povos. Por fim, a caracterização da Constituição do povo brasileiro, visto e valorizado por sua diversidade esta que influenciou o entendimento que hoje o povo brasileiro tem sobre o racismo. O Brasil foi a última nação do continente americano a abolir a prática da escravidão. A discriminação racial nos revela um triste quadro de desigualdade no contexto educacional e social da população. Números mostram que negros e pardos estudam menos que os brancos. Isso é um quadro que, sem sombra de dúvidas, prejudica muito as pessoas de cor negra. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os negros são os mais afetados pelo desemprego e pela violência, os que têm os mais baixos salários e escolaridade e representam a maior parte da população carcerária. O deputado federal da UDN mineira, Afonso Arinos, em julho de 1950, apresentou no Congresso Nacional o projeto de lei que transformava o racismo em contravenção penal,
motivado pela discriminação sofrida pelo seu motorista particular negro, que era casado com uma das catarinenses de descendência alemã e que foi proibido de entrar em uma confeitaria no Rio de Janeiro, acompanhando a mulher e os filhos, devido à proibição imposta pelo proprietário. Mas o fato catalisador que acabou gerando uma adesão total ao projeto e sua aprovação no Congresso foi o ocorrido quando Catherine Durham veio se apresentar no Brasil. Formada em antropologia social pela Universidade de Chicago, era considerada uma das maiores pesquisadoras das danças de origem negra, folclóricas e da antiguidade em geral. Sua companhia de dança, Catherine Durham Company, era composta por negros e especializada nesse tipo de dança. Foi ela quem abriu o caminho para as danças negras na Broadway, tendo também coreografado e dançado em Hollywood. Quando veio ao Brasil para uma temporada com sua companhia, foi proibida de se hospedar no Hotel Esplanada de São Paulo, que não aceitava negros. A humilhação imposta à bailarina se transformou num escândalo nacional. O discurso inflamado do sociólogo Gilberto Freire sobre o caso sacudiu os meios políticos e culturais, e o projeto do deputado Afonso Arinos foi aprovado por adesão total. A Lei Afonso Arinos, Lei 1390, de 3 de julho de 1951, é uma lei proposta por Afonso Arinos de Melo Franco e promulgada por Getúlio Vargas em 3 de julho de 1951, que proíbe a discriminação racial no Brasil. É o primeiro código brasileiro a incluir entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceito de raça e cor da pele. A lei prevê igualdade de tratamento e direitos iguais. Nenhum estabelecimento pode maltratar ou deixar de atender o cliente por preconceito de cor de pele. Nesse caso, o agressor e o responsável pelo estabelecimento pode sofrer um processo de contravenção. Galera, ficamos por aqui. Não deixe de se inscrever no canal Carlos de Boa. Até mais!